Será que a aplicação da Lei Magnitsky contra o Banco do Brasil e até outros bancos brasileiros poderia gerar uma corrida bancária, um saque desenfreado? Essa é a preocupação da vez. É sobre isso que a gente vai tratar nesse vídeo. Vem comigo. Salve, salve, investidor, como é que você está? E esse é um tema que começou a aparecer nas mídias sociais e na mídia tradicional. Vamos falar a respeito dele com cautela. Muito importante ter cautela nesse momento, porque os ruídos podem fazer as pessoas tomarem decisões completamente irracionais. E olha só, Banco do Brasil. Você já sabe que no ano ele está caindo agora pouco mais de 14%, mas desde o topo está caindo mais de 30%. Nesses últimos 5 dias, você teve uma série de acontecimentos que gerou uma volatilidade grande para os padrões históricos de Banco do Brasil. Ele acabou despencando aqui uns 6% em pouco tempo e depois recuperou toda essa queda. E essa montanha-russa aqui decorre da aplicação da Lei Magnitsky, inicialmente contra ministros do Supremo, só que isso tem implicações contra bancos brasileiros. Por que, Luan? Porque os bancos brasileiros, eles, primeiro, têm operações fora do país. Segundo, dependem do sistema SWIFT. Terceiro, emitem dívida em dólar. Precisam de liquidez lá fora. Vamos entender um pouco mais a respeito disso. Quais são as principais consequências possíveis contra bancos brasileiros que eventualmente desrespeitarem a aplicação da Lei Magnitsky? E a preocupação maior com o Banco do Brasil é o fato de ter o viés político. Toda essa briga política. A primeira sanção seria congelamento de ativos nos Estados Unidos. Imagina só, tem depósitos do Banco do Brasil lá fora e o Banco do Brasil tem uma subsidiária em Miami e ele toma um congelamento de ativos. Imagina que problema seria isso. A gente sabe que os bancos não possuem recursos suficientes para devolver aos seus clientes imediatamente. Então começa a despertar essa questão da corrida bancária. Eu particularmente acho que essa é uma discussão tola, só que já está acontecendo. Inclusive, o Banco do Brasil agiu contra pessoas que estariam estimulando as pessoas a sacar dinheiro do Banco do Brasil. A gente vai ver o que está acontecendo. Multas que podem chegar a bilhões de dólares. A gente viu que um lucro trimestral do Banco do Brasil, no segundo trimestre, foi de apenas 3,8 bi. A gente está falando de menos de 1 bilhão de dólares. Se ele toma uma multa de 2 bilhões de dólares, imagina só a situação. Os bancos podem perder acesso a correspondentes internacionais, por exemplo, a subsidiária que eu falei do Banco do Brasil lá fora. Dificuldade de transferências internacionais e operações de câmbio, é uma fonte de receita muito importante para os bancos brasileiros, especialmente o Banco do Brasil. Inclusão em listas de risco por bancos estrangeiros e reguladores. Aqui tem um impacto reputacional muito grande. Pode gerar até mesmo implicações criminais para gestores. Então são muitos problemas. E como eu disse, o Banco do Brasil tem essas operações no exterior e uma de suas subsidiárias é o BB Américas, em Miami. E ele tem operação também aqui em Nova York. E não pense você que é fácil simplesmente abandonar o dólar. Não dependemos mais do dólar, não é assim. Até por isso que a gente está notando uma preocupação muito grande hoje da gestão do Banco do Brasil com toda essa polêmica envolvendo a aplicação da Lei Magnitsky. Olha o que eu falei aqui para você. O banco, ele emitiu ADRs. Tem ADRs lá fora. Então ele precisa cumprir a lei americana. Porque o que acontece? Assim como existem BDRs no país, então você pode negociar BDRs da Amazon, da Tesla, etc. As empresas brasileiras podem abrir capital lá fora sem listar como listagem principal na Bolsa de Valores. A listagem principal do Banco do Brasil é na B3, só que é possível captar dinheiro lá fora dos investidores mediante ADRs. É o que fez o Banco do Brasil. Ele não pode descumprir as regras dos Estados Unidos. Ele pode, eventualmente, até sofrer uma punição da SIC. É um problemão. Então, a decisão do ministro Flávio Dino pode ter uma repercussão muito negativa para o Banco do Brasil. E por mais que haja discussão jurídica sobre a aplicação da lei no exterior, a questão é muito pragmática, muito prática. Quais são as consequências do descumprimento da Lei Magnitsky? É o Banco do Brasil ter problemas na sua operação no exterior, eventuais multas, bloqueios de ativos, dificuldade de captação de dinheiro no exterior, dificuldade de tomar dívida em dólar. O banco toma dívida em dólar. Então, quando ele tem ADRs lá fora e opera lá fora, ele não está somente buscando dinheiro de investidores, ele está buscando também eventualmente emitir dívida em dólar, às vezes muito barata. Ele poderia perder essa fonte de financiamento. E aí, recentemente, a gente teve o Banco do Brasil, como deve ser, cumprindo com a Lei Magnitsky, bloqueando um cartão do Alexandre de Moraes e oferecendo um da bandeira Elo. Olha a nota do Banco do Brasil. O Banco do Brasil atua em plena conformidade à legislação brasileira, às normas dos mais
de 20 países onde está presente, a gente viu a quantidade ali de operações em outros países, e aos padrões internacionais que regem o sistema financeiro. Por outro lado, o Banco do Brasil fica com medo de sofrer sanções do STF, porque olha só, no mesmo dia dessa declaração do Banco do Brasil e suposto bloqueio de cartão, Moraes disse em entrevista à Reuters que instituições financeiras brasileiras poderão sofrer punições caso bloqueiem ou congelem ativos em território nacional em atendimento às ordens vindas dos Estados Unidos. É um impasse muito complicado. E aí ele disse, é justamente por isso que eu repito, o canal diplomático é tão importante para que isso seja resolvido rapidamente para prevenir o uso indevido de uma lei que é tão importante para combater o terrorismo, organizações criminosas, tráfico internacional de drogas e de seres humanos. Só que a cláusula geral violação de direitos humanos, permitiu, ainda que de forma controversa, a aplicação dessa lei em face de ministros do Supremo. Eventual descumprimento pelo Banco do Brasil, por exemplo, poderia, em último caso, gerar problemas no sistema SWIFT. Claro, isso aqui seria muito, mas muito improvável. Sendo sincero, você nem deveria se preocupar com isso. Até hoje, somente Rússia e Irã estão fora do sistema SWIFT. Então, isso aqui, sinceramente, é muito alarmismo. Mas, sofrimento de multas bilionárias, impossibilidade de operar lá fora, isso aí não é tão exagero assim não. Isso pode acontecer se isso aqui não se resolver. E agora cresce uma narrativa a respeito de corrida bancária no Brasil, especialmente no Banco do Brasil. O pessoal ficou com medo, porque tudo acontece ao mesmo tempo. O Banco do Brasil tem um resultado ruim, vem a aplicação da Lei Magnitsky, tudo isso se soma, repercussão nas redes sociais e o pessoal começa a ficar com medo. E realmente, a lei brasileira diz que não se pode ficar aí propagando a ideia de que um banco vai quebrar, etc e tal, porque isso pode gerar a quebra do banco. Eu já falei para você, até olhando aqui para o balanço do Banco do Brasil, que o banco não tem dinheiro para ressarcir todos os clientes em D0. Deixa eu te mostrar isso na prática. Esse aqui é o balanço patrimonial do Banco do Brasil. O que acontece? Aqui em ativos financeiros, tem os depósitos no Banco Central, que é a reserva fracionária, 123 bilhões de reais. Tem as aplicações interfinanceiras de liquidez, 288 bilhões. E títulos e valores imobiliários aqui de 583 bilhões. Tá, quando eu vou aqui em passivo, recursos de clientes, 843 bilhões de reais. Não existe dinheiro suficiente. O que está no Banco Central do Brasil é uma pequena fração, 123 bilhões de 843. Então não pode ocorrer uma corrida bancária, algo que é muito raro. Eu também não acredito nessa narrativa, mas é óbvio que tudo é possível, só não acho que seja provável. Por isso que o pessoal não poderia ficar aí nesse desespero. Só que assim, o problema é que a imprensa fala sobre isso e o Banco do Brasil reagiu de uma maneira que causa mais medo, sinceramente, causa mais medo nas pessoas. Porque primeiro, tem essa decisão do Flávio Dino. Economista-chefe do Banco BV até disse, ontem jogou o gasolina na crise, não trouxe nenhuma novidade técnica, jurídica, mas teve impacto político. Aí agora, o pessoal começa a propagar eventual corrida bancária. E aí, o que acontece? O Banco do Brasil manda um ofício para a Advocacia Geral da União pedindo a punição de pessoas que estão falando mentiras a respeito do Banco do Brasil. Em nota oficial, o Banco do Brasil afirma que já está ciente do surgimento de publicações inverídicas e maliciosas que disseminam informação em redes sociais com o objetivo de gerar pânico e induzir a população a decisões que podem prejudicar a sua saúde financeira. Essa reação aqui, eu não sei você, é uma reação que pode causar ainda mais medo nas pessoas. Porque é só você pensar aqui comigo, vamos lá. Se fosse uma coisa irrelevante, de rede social, povo falando merda, como o pessoal fica com conspiração por aí, etc e tal, algo que a gente já tá acostumado, tá, ignora esse negócio. Ou fica quieto, age sem uma nota à imprensa. Não, vem com uma nota falando que pode prejudicar a saúde financeira do Banco do Brasil, mandando ofício para a AGU. Você não acha que pode ter o efeito contrário? O pessoal começar a sacar dinheiro agora porque fica com medo? Peraí, os caras sabem de alguma coisa que eu não sei. Eles estão com medo dessa situação do Banco do Brasil atual? Eu não sei, eu acho que não foi inteligente isso aqui. Porque como eu disse, a Lei 7492 traz ali crimes contra o sistema financeiro nacional e um desses crimes é você ficar estimulando as pessoas a tirar o dinheiro, espalhar fake news, etc. e poder gerar uma corrida bancária que pode ocasionar insolvência do banco. Lembrando que existe o Fundo Garantidor de Crédito, mas ele é insuficiente para pagar todo mundo. Tem um limite de 250 mil por CPF. E, vamos lá, para você quebrar um Banco do Brasil, algo que é quase impossível, porque tem o Estado para salvaguardar, não é o pessoal aí que tem pouco dinheiro no banco, correntista, etc. Teria que ser um volume muito grande. Então, você teria que botar medo para as pessoas que têm várias centenas de milhões de reais
em Banco do Brasil. Sendo assim, não entre nesse joguinho. Banco do Brasil continua lucrativo, respeita o índice de capital regulatório, reduziu o payout para cumprir isso, está trabalhando para recuperar a rentabilidade do banco e vai aplicar normalmente a Lei Magnitsky. Não tem essa possibilidade, não vou aplicar. Isso vai acontecer, mas deveria com certeza haver uma melhor comunicação com as pessoas, entre os poderes, a diplomacia, isso que não está havendo. E aí gera todo um pânico, e aí esse tipo de declaração, como eu disse, talvez tenha um efeito contrário. Espero que não. Agora, quanto às demais possíveis implicações da aplicação da lei, a gente não sabe exatamente. A lei prevê que você pode congelar ativos, multa, etc, etc, mas a gente não sabe até que ponto tudo isso vai ser aplicado. E a gente espera que não, porque a gente acredita de fato que o Banco do Brasil vai cumprir tudo isso. Que não há possibilidade de descumprir, não tem como. O Brasil não é uma ilha. Mostrei ali para você. Isso qualquer banco, não só o Banco do Brasil. E para você aprender a analisar melhor balanços patrimoniais, demonstrativos das empresas, relatórios financeiros no geral, interpretar tudo o que acontece nas empresas da Bolsa de Valores, eu te convido a conhecer a comunidade Formação Mirai Investing, que é a minha comunidade, onde você vai ter acesso ao meu curso Formação Mirai Invest, que é uma formação completa para o investidor. E ainda você tem outros materiais. Você tem relatórios de análise de empresas, das melhores empresas da Bolsa, vídeos exclusivos para os membros, tudo que os membros do YouTube possuem, tem aqui dentro e muito mais, especialmente relatórios de análise e o meu treinamento. E é uma assinatura que cabe no seu bolso, você pode cancelar a qualquer momento, sem burocracia, e você pode fazer o curso aí tranquilo, sem pressa. Se quiser fazer com pressa, você vai pagar 2, 3 meses de assinatura. Você termina o curso. Vale a pena. Conheça os benefícios da comunidade FMI no link da descrição e no primeiro comentário fixado. Agora alguns comentários aqui do YouTube. Rapaziada, o mais importante de uma ação é o lucro. No longo prazo, toda ação segue o lucro. Eu já falei sobre isso num vídeo que não é mero esoterismo. De fato, isso acontece, porque o mercado não pode deixar dinheiro na mesa. Se a empresa dá lucro e está pouco avaliada, é oportunidade. Se não dá lucro, não importa a cotação. Correto, não fica pegado em cotação. Na verdade, a cotação tem que ser sua amiga. Você vai se beneficiar da cotação quando ela estiver abaixo do valor intrínseco de uma empresa. E o valor intrínseco tem a ver com o quê? Com os fluxos de caixa, com o lucro operacional da empresa. É isso que traz retorno ao acionista. Essa semana, Banco do Brasil vai subir mais? Não tem como saber. É óbvio que se a aplicação da Lei Magnitsky no Brasil se resolver completamente, ocorrer um consenso entre poderes, etc., aí a gente vai ter um certo momento de euforia, porque esse risco tá aí, né? Ele ainda tá aí, mas não tem como saber. E aqui em cima eu vou deixar um vídeo para você, onde eu te mostro como você calcula o preço teto de ações e fundos imobiliários.